Estudo bíblico Ezequiel 38, profecia contra Gog. Versos 1 a 17. Gog era governador da terra de Magog. Em Gênesis 10, 2, Magog, Meseque, Tubal e Gomer apresentam-se como filhos de Jafé e fundadores do grupo de nações do norte. Em Ezequiel 27, 13, Meseque e Tubal são mencionados como vendedores de escravos à cidade de Tiro, e em 32, 26, como antigas nações salteadoras. Meseque, entendem uns, que significa Moscou ou Moscóvia, nome antigo russo, ou um povo chamado Mosqui, do qual se fala nas inscrições assírias como habitante do Cáucaso. Julga-se que Tubal é Tobolsk, cidade da Sibéria, ou um povo chamado Tibareni, das praias no sudeste do Mar Negro. Gomer pensa-se ter sido a nação dos cimerianos, que do norte vieram em grande número através do Cáucaso, nos dias do Império Assírio, e ocuparam partes da Ásia Menor, mas que foram repelidos. Togarma julga-se que era a Armênia. Seja qual for a exata identificação desses povos, Ezequiel declara que habitavam nas bandas do norte, versos 6, 15 e 39, verso 2. No Apocalipse, as mesmas palavras Gog e Magog são empregadas como representativas de todas as nações em ataque furioso e final de Satanás ao povo de Deus. Apocalipse 20, versos 7 a 10. Versos 1 a 6. A identificação histórica de povo, aqui descrito, não é certa. Meseque e Tubal são a Frígia e a Capadócia. Gog é provavelmente o rei Giges da Lídia, que seria Magog. Esse reinou 660 anos antes de Cristo e nunca invadiu Israel nos termos aqui descritos. É provável, no entanto, que seu nome e seu território sirvam para simbolizar as forças organizadas do paganismo, que ainda haveriam de surgir depois da destruição dos antigos vizinhos pagãos de Israel. De lá surgiam as hordas dos citas, que tinham sua moradia ao redor do Mar Negro. Mais tarde, 331 a.C., esses povos se incluíram às conquistas de Alexandre Magno, iniciando uma longa época de perseguição contra a religião dos judeus, o que se descreve nas profecias de Daniel. Daniel 11, versos 2 a 45. Verso 5. Persas, etíopes e Put. A invasão seria feita por uma coalizão de poderes do leste e do sul da Palestina. A Pérsia é o atual Irã. Put fica no norte da África e a oeste do Egito, e a Etiópia fica ao sul do Egito. Verso 6, Gomer. Atualmente essa região é a Armênia, que também foi conhecida como Capadócia, que tinha um povo chamado Gomer nas inscrições assírias. Togarma, a oeste da atual Turquia. Versos 7 e 8. Esse é o grande tempo da purificação, salvação e vida espiritual de Israel. 39, 22, 27, 28, Zacarias 12, verso 10 a 13, verso 9. Para preparar as pessoas para o retorno do Messias e o seu reinado, Zacarias 14. Verso 8. No fim dos anos, no contexto da restauração de Israel, Ezequiel 34 a 39, os invasores farão a oferta final pela terra prometida que se recuperou da espada. Isso se refere aos israelitas que houveram retornado para sua terra depois que a espada tiver matado ou dispersado muitos do seu povo. A palavra hebraica aqui traduzida como recuperou significa retorno ou restaurar. Gênesis 40, verso 13, 41, verso 13. Congregou. Essa palavra com frequência se refere à reunião final que Deus fará do povo de Israel. 37, 21,
Isaías 11, 12, 43, 5 e Jeremias 32, 7. Historicamente, isso já começou e continuará até os últimos dias. No reinado do milênio acontecerá a restauração total e espiritual, quando todo Israel será salvo para entrar no reino a eles prometido. Zacarias 12 a 14, Romanos 11, 25 a 27. Habitarão seguramente. Esse termo ocorre em vários contextos que falam do estado de bênção que os israelitas viverão depois que Deus os tiver levado de volta para sua terra. 28, 26, 34, 25 e 28, 39 e 26, Jeremias 32, 37, Zacarias 14, 11. Verso 9. Então subirás. O tempo da invasão é mais bem compreendido como sendo o futuro período dos 7 anos de tribulação. Israel estará desfrutando de uma falsa paz por um acordo que fez com o anticristo. Daniel 9, 27, 11, versos 22 e 24. Antes que ele se volte contra os israelitas no abominável da desolação, Daniel 9, 27, Mateus 24, 15. Essa falsa paz cessará e se transformará em grande hostilidade até o final dos 7 anos. Zacarias 14, versos 1 a 3. Quando esse final acontecer, Apocalipse 16, de 12 a 16, Cristo finalmente vencerá a besta, o falso profeta e todas as forças da impiedade, Apocalipse 19, de 11 a 21, a fim de estabelecer o seu reinado milenar, Apocalipse 20, versos 1 a 10. Verso 11. Aldeias sem muros. Uma referência ao povo de Israel, outras se acham no verso 8. Povo que se congregou. E no verso 12, o qual tem gado e bens, que se refere à simples vida agrícola dos israelitas. Verso 12. Tomares o despojo, a presa. O anticristo dominará o mundo para o seu próprio poder e posse. A riqueza do seu império é descrita em Apocalipse 18. Verso 13. As 3 nações aqui mencionadas são as que viviam do comércio internacional e se descrevem no capítulo 27, versos 22, 20, 15 e 12, respectivamente. Depois da guerra, estariam prontos a negociar com os despojos, inclusive os escravos. Verso 14. A invasão de Israel permitida por Deus redundará na revelação da glória divina e a derrota do paganismo. Verso 16. Verso 15. Montados todos a cavalo. Estes podem ser cavalos reais usados em batalhas, caso os castigos da tribulação, selos, trombetas, flagelos, em Apocalipse 6,16, tiverem tido um efeito drástico nas indústrias que produzem veículos e armas de guerra. Ou, alguns veem os cavalos e as armas aqui, capítulo 39, versos 3 e 9, como sendo usados simbolicamente para representar algo que seria fácil de compreender nos dias de Ezequiel, mas que seria cumprido no tempo futuro com diferentes formas de guerra adequadas àquele tempo. Verso 16. Para que as nações me conheçam a mim. Essa frase frequente em Ezequiel é parte do tema da glorificação de Deus e mostra o seu soberano poder. Versos 17 a 23. Aqui se percebe que essa profecia vai muito além de uma invasão física. É o dia do Senhor mencionado pelos profetas antigos. Um dia de julgamento, Amós 5,18. É a guerra final entre as luzes e as trevas, na qual os partidários de Satanás serão lançados no abismo de fogo e enxofre. Versos 22 e Apocalipse 20, versos 7 a 10.